Estamos aqui com o Theo José. Hoje é o principal narrador esportivo da Rede Bandeirantes e um dos principais do Brasil. Já narrou diversos campeonatos de futebol, tanto masculino quanto feminino. Uma dessas competições é a Copa das Confederações, que aliás também está sendo narrada por ele na Rede Bandeirantes, a edição deste ano, que está ocorrendo na Rússia. Sabendo disso, eu não poderia deixar de falar com essa pessoa que sabe tudo de futebol, não é mesmo? Boa tarde, Theo José. Muito boa tarde, obrigado pelos elogios, estou à sua disposição. Eu queria saber quais edições da Copa das Confederações você já cobriu e quais são as maiores lembranças. Pode ser algo pessoal ou não. Olha, eu participei da Copa das Confederações ficando aqui no Brasil da África do Sul, né, em 2009, e participei também da cobertura, aí já viajando pelos estádios, da Copa do Mundo, da Copa das Confederações de 2013, aqui no Brasil. Não tem nenhuma dúvida que a de 2013 foi a mais importante, porque foi no Brasil, porque eu estive fazendo todos os jogos dos estádios e tinha aquela expectativa toda de ser um pontapé inicial para a Copa do Mundo, né? Então essa teve um sabor especial, eram praticamente estádios novos, né? Eu me recordo de primeiro jogo na Arena Pernambuco, eu me recordo da gente fazendo jogo na Arena Fonte Nova, me recordo quando em Salvador, no novo estádio de Salvador, eu duas vezes, e foi uma competição que deu uma audiência muito bacana para a Band naquela oportunidade. Então já foi uma prévia do que seria a Copa do Mundo. E como é um evento que ele não tem tantos jogos como a Copa do Mundo, você pode sentir mais a cidade, você faz uma cobertura mais relaxada, né? Você foca no jogo, mas aí depois você tem um tempo com horas livres naquelas cidades. Então foi muito legal. Então não tem a menor dúvida que a Copa das Confederações de 2013, para mim, foi a mais importante. Eu acho que vai ser difícil alguma bater. Qual a importância de um torneio como é a Copa das Confederações, tanto para as sedes de mundiais quanto para as seleções nacionais? Olha, com relação às seleções nacionais, depende muito da filosofia. Nós estamos vendo nessa Copa das Confederações da Rússia que a Alemanha foi com um time jovem. O objetivo do Joachim Löw, o técnico da Alemanha, é tirar pelo menos 3, 4 jogadores para a seleção principal, já fazer um trabalho de renovação com a seleção principal. Então tem essa importância de você sentir esses jovens numa competição mais forte. Para Portugal, por exemplo, é uma maneira de se impor como realmente uma nova força do futebol mundial depois da conquista da Eurocopa. Você pega para o time da Rússia, que é um time que tem muitas dúvidas com relação à qualidade para a Copa do Mundo, é uma forma também de você testar outros jogadores, outra forma de jogar, para saber se a Rússia vai ter condições de ir longe na Copa do Mundo da sua casa. E com relação aos estádios, sem dúvida nenhuma, que é um evento teste, né? Porque você tem dentro da Copa das Confederações o que vai ser praticamente um jogo de Copa do Mundo. Você tem todo o cerimonial da Copa do Mundo, a forma de credenciamento, você tem a forma das pessoas chegarem àquelas arenas, aqueles estádios, trânsito, o trânsito vai ser interrompido 1 quilômetro antes, 2 quilômetros antes, se a locomoção das pessoas está dentro daquilo que é esperado para uma Copa do Mundo, quando realmente a coisa cresce. E é o que a Copa das Confederações ele tem esse lado. Então, às vezes, algumas pessoas elas criticam porque são 8 seleções e os níveis não são iguais entre essas 8 seleções. Não dá para a gente comparar, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália com Portugal, com México mesmo. Mas eu acho que é um evento extremamente importante porque é um evento teste e um evento muito teste para a Copa do Mundo. Pensando nas mudanças que a FIFA está pensando em fazer em algumas competições, quais serão os impactos positivos ou negativos caso a FIFA decida interromper definitivamente o torneio? Olha, para interromper a Copa das Confederações, como isso tem se falado bastante, né? Eu acho que você tem que criar uma outra competição parecida e de seleções. Eu vejo muita gente falando, de repente a Copa das Confederações vai ser substituída pelo Mundial de Clubes, num país sede de uma Copa do Mundo, um Mundial de Clubes com um formato um pouco diferente. Eu não concordo. Eu acho que para você fazer um evento teste, você tem que fazer com seleção. Você não pode fazer com clube. Então, se eles querem mudar esses 8 times, ficarem 8 times mais fortes, ou 12 times, ou 10 times, eu acho que tem que ser com seleções.
Eu acho que você tirar a Copa das Confederações e transformar em uma competição de clubes, eu acho que a gente vai ter perda. Eu vejo muita gente falar, mas Copa das Confederações o público é pequeno. Eu não concordo que o público seja pequeno. Nós estamos tendo uma média superior a 30 mil pessoas depois da primeira rodada na Rússia. E você tem os estádios na Rússia, o maior, com capacidade para 52 mil pessoas. Se você tem um evento teste, públicos superiores a 30 mil pessoas, você tem um interesse. E se você pegar essa Copa das Confederações, ela é uma Copa com seleções inferiores a que tivemos no Brasil, quando a gente teve praticamente todas as arenas lotadas. Nós tínhamos aqui no Brasil Itália, Brasil, Espanha. Então, quer dizer, daí você mostra a sua força. O resto é uma outra situação. A gente tem o quê? Agora, Portugal, a gente tem Rússia, que é o país sede, mas não é um Brasil, e a gente tem a Alemanha com o time B. Então, se você mesmo nessa situação leva mais de 30 mil pessoas por jogo na primeira rodada, eu acho que é um evento muito interessante com relação ao público. Além da Nova Zelândia e da Austrália, né? Entre você ter, mas aqui a gente teve também o Tahiti, né? Então, que era uma seleção mais fraca, que foi no lugar da Nova Zelândia. Então, no lugar da Austrália, a gente teve o Japão, né? Mas o Japão é mais forte que a Austrália. Mas eu vejo que a Copa aqui ela foi mais interessante, mais atrativa do que está sendo na Rússia. Mesmo assim, na Rússia está sendo bem interessante. E com a sua experiência, você acha que a FIFA realmente fará isso? Eu não sei. A FIFA ela pensa muito no lado comercial, né? E quando você chega numa administração totalmente nova, né, uma continuidade daquilo que tinha, o Gianni Infantino, ele quer dar uma nova cara às coisas da FIFA, eu acho que poderemos ter mudanças, sim. Eu acho que esse formato ele não vai permanecer. Eu acho que a gente vai ter mudanças. Agora, o que vai acontecer, eu sinceramente não sei. A gente vai ter em março uma reunião da FIFA muito importante com relação às regras do futebol, se vai ser mantido essa história do assistente, do árbitro assistente de vídeo, o que vai mudar nas regras, se vai ter 4 substituições. Tem gente falando até em cronometrar 30 minutos por tempo, né, como é no basquete, por exemplo, você parar o cronômetro. Mas eu acho que isso não muda muito, porque nos últimos campeonatos brasileiros a gente teve uma média de 55 a 58 minutos de bola rolando, isso em campeonato brasileiro e em competição de seleções europeias ou mundiais, isso é mais rápido. Então essa história eu acho que não muda muito, mas a gente tem de ver o que vai acontecer. Mas eu acho que vem mudança aí sim. Essa é uma administração da FIFA que quer mudanças. Agora eu queria que você falasse um pouco da trajetória do Brasil na história da Copa das Confederações, né, que é o maior vencedor. O Brasil é uma pena estar fora dessa Copa das Confederações, exatamente pela tradição que tem, né? São 7 participações em 10 edições, né? Essa agora é a 10ª, quer dizer, nós ficamos de fora de apenas 3 e 4 títulos, né? A outra seleção que tem mais de um título, uma seleção só é a França. Aí depois a gente tem título com a Dinamarca, com a Argentina e com o México. E o Brasil tem 4 títulos, então você vê, é uma competição que ela foi mudando o formato. Antigamente era a Copa do Rei, acontecia só na Arábia Saudita, depois começou a viajar por alguns países e depois ficou sempre no ano que antecedia a Copa do Mundo naquele país, né? Tanto é que a gente teve uma edição na França, mas não em 97, ela foi uma edição depois que foi disputada na França. Então o Brasil, quer dizer, é uma tradição muito grande, né? A gente não ter o Brasil numa Copa das Confederações é ruim, é uma coisa, parece que está faltando alguma coisa. Mas isso é o resultado de um trabalho horroroso dos últimos tempos com relação à seleção brasileira. E esse trabalho horroroso vem desde o Filipão, mesmo com o título da Copa das Confederações aqui. Eu acho que ali a gente começou a perder a Copa do Mundo, porque todo mundo achou que o título de Copa das Confederações era tudo e não era bem assim. E depois com o Dunga, que foi um absurdo. A nossa participação na Copa América foi uma coisa desastrosa, absurda. Eu acredito que se o Tite continuar, a gente vai estar presente. Se a Copa das Confederações continuar desse formato, a gente vai estar presente na próxima Copa das Confederações de novo. Qual seria a sua análise técnica do fracasso dos últimos anos que fez com que a seleção perdesse seu lugar quase fixo no torneio, né? Lembrando que se não fosse o Brasil sede do Mundial de 2014, ela também não conseguiria se classificar para o torneio de 2013 por ter perdido a Copa América de 2011 nas quartas finais para o Paraguai. Qual seria a sua análise desse fracasso, né?
Você já acabou comentando. Eu acho que a gente foi mal administrado. Eu acho que na Copa da África do Sul em 2010, a gente tinha um time interessante. E o Dunga, em vez de evoluir, eu acho que o Dunga, ele regrediu. Ele ficou um Dunga mais rancoroso, ele ficou um Dunga que deixou o lado emocional interferir no trabalho dele de campo. E o Dunga, de 2010 até 2015, né? Vamos colocar 2015, quando realmente começou o trabalho dele, foi um Dunga um fracasso, ele não evoluiu, né? E o Felipão, de 2013 até o final da Copa do Mundo 2014, não tinha a menor dúvida, era um técnico totalmente ultrapassado, com conceitos ultrapassados. Hoje você precisa ter a filosofia de psicologia, mas você precisa ter uma filosofia também de campo, porque senão o jogador ele não vai acreditar em você. E eu acho que a gente passou por isso. Foram um treinador inexperiente, que não evoluiu, e um treinador antiquado, que parou no tempo também. Então eu acho que esse foi o grande problema que a gente enfrentou. A gente pegou um treinador agora mais moderno e a seleção já deu resultado. Como daria resultado com o Cuca, de repente poderia dar resultado com o Abel, sabe? Eu acho que a gente pegou dois treinadores em fases péssimas que arrebentaram com a nossa essência do futebol. Então, aí eu ia perguntar, e acho que você já acabou respondendo, com esse novo time, caso tenha a Copa das Confederações, no caso em 2021, no Catar, o Brasil tem chances de retornar ao torneio, sabendo da necessidade de ser campeão da Copa América ou até mesmo do Mundial da Rússia. Você acha que ele tem chances? Eu acho que vamos analisar mais próximo, né, o Mundial da Rússia. Eu vejo hoje, por exemplo, a França uma grande seleção, uma garotada que está jogando muita bola. Eu acho que é um time que vai chegar no Mundial da Rússia em condições de lutar pelo título. Eu acho que a Argentina com o São Paulo ele vai crescer muito. É um time forte, mas ele não é forte em todos os setores, ele não tem uma grande defesa. Eu acho que esse vai ser um grande problema da Argentina. Portugal é um time muito forte, tem uma garotada surgindo e essa garotada já vai ser aproveitada na Copa do Mundo do ano que vem, não tenho a menor dúvida disso. O Renato Sanches, o próprio André Silva. Então eu vejo que esse pessoal é um pessoal que, se juntando à base, Portugal também vai estar muito forte. A Alemanha a gente nunca pode descartar. Eu acho que aquele grupo da última Copa do Mundo aqui no Brasil, enxertado com jovens, é um grupo que ainda dá um caldo. E o Brasil, eu vejo essas maiores forças. Eu acho que o Brasil é um time muito forte, é um time que tem os dois melhores laterais, tem um meio de campo muito forte, um meio de campo criativo, tem um Neymar que é acima da média, como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, e tem um bom treinador. Então eu acho que o Brasil chega muito forte para a Copa da Rússia. E eu acho que esse trabalho vai ter continuidade. E tendo continuidade, a gente vai estar forte também na próxima Copa América, não tenha dúvida. Sobre essa especificamente Copa das Confederações, há uma novidade polêmica, como você já comentou, a utilização de árbitros de vídeo. O que você pensa sobre? Você acredita que todas as competições da FIFA terão esse auxílio após essa competição? A gente já vem com um assistente de vídeo no Mundial de Clubes. A gente teve agora muito forte na Copa do Mundo Sub-20 da Coreia do Sul e agora a gente está tendo forte também na Copa das Confederações. Em março, a comissão de arbitragem da FIFA vai se reunir para tomar a decisão se ela vai ser implantada também na Copa do Mundo do ano que vem. Eu sou a favor de mudanças. Eu acho que a gente está tendo testes e os testes são para saber o que dá certo e o que não dá. Eu acho que a gente precisa ter uma coisa mais clara para o público que está no estádio e para o público que está em casa, que aquele lance ele vai ser analisado ou não e que a decisão ela seja rápida. O que a gente às vezes vê é exatamente isso. Para mim, particularmente, para o narrador, eu acho que o assistente de vídeo ele é chato. Ele complica a nossa vida. A gente vai narrar gol que não foi e a gente não vai narrar gol que foi. Mas se é para ser justo, se é para a gente ter mais justiça em qualquer situação da vida, que se implemente, mas que tire as coisas boas e ruins. Eu acho que não tem um caminho de volta. Eu acho que o árbitro assistente de vídeo ele vai ser implantado no futebol. Agora que se tire as coisas boas e coloque essas coisas boas em práticas e as ruins que a gente afaste. Agora a última pergunta mesmo. Quem você acha que pode vencer esta edição da Copa?
Olha, pela primeira rodada eu colocaria aí Portugal e Chile como duas seleções bem fortes para a conquista. E correndo por fora, eu coloco o México e a Alemanha. Mas eu vejo Portugal, a seleção a ser batida nessa Copa das Confederações. Portugal empatou, certo? Portugal empatou com o México, exatamente. Portugal vai chegar na última rodada ainda precisando de resultado, independentemente do resultado do próximo jogo na segunda rodada contra a Nova Zelândia, vai precisar de resultado para se classificar. Tá bom, muito obrigado pela entrevista. Que é isso, prazer foi meu.